Até 2022, 144 mil toneladas de açúcar devem ser reduzidas em alimentos industrializados aqui no país. Isso porque o governo assinou no último mês um acordo com a indústria de alimentos. A redução está prevista para 5 tipos de alimentos. Veja na reportagem quais são. Você já se perguntou quanto de açúcar consome por dia? E não vale somente contar esse que você adiciona nos alimentos. Tem que contabilizar também o que está presente nos alimentos que você compra na prateleira do mercado. É que o brasileiro consome, em média, 80 gramas de açúcar por dia, o que equivale a 18 colheres de chá. Destes, 64% é de açúcar adicionado ao alimento. Os outros 36% é o açúcar presente nos alimentos industrializados. Os dados são do Ministério da Saúde e revelam o quanto é importante ficar de olho no que muitas vezes passa despercebido: o rótulo. Não para uma neurose de ficar o tempo todo só olhando tudo, eu vou comer tudo, tem que olhar detalhado. Não é nem o contexto calórico, e sim o contexto dos ingredientes que contém nesse alimento. É neste ponto que as pessoas se perdem, que às vezes vai olhar o rótulo, olha direto na caloria. Ah, mas eu estou controlando minhas calorias. Caloria é um detalhe. O mais importante é o nutriente que nesse alimento contém. E pensando em reduzir o açúcar dos alimentos industrializados em um prazo de 4 anos, o governo fechou um acordo com a indústria alimentícia para diminuir esses níveis em até 140 mil toneladas. Nesse caso, os bolos com 32,4%, as misturas para bolos com 46,1%, as bebidas açucaradas 33,8%, os produtos lácteos 53,9%, os achocolatados 10,5% e os biscoitos, que são campeões no nível de açúcar, 62,4%. Pensando que tem essa redução, eu posso comer mais. Ah, vai reduzir um pouco desse açúcar, então eu posso aumentar a minha quantidade. Não, é justamente o contrário, que reduzindo no preparo desses alimentos processados e ultraprocessados, quem consome esse tipo de alimento reduz um pouco. Que aí está relacionado à obesidade, à diabetes e às comorbidades, triglicerídeos, enfim, e tudo mais. A partir do momento que você diminui isso, você precisa repensar estratégias para verificar se o produto realmente vai continuar com aquele prazo de conservação inicialmente definido. Aí outro aspecto é o da industrialização mesmo, dentro da indústria. Quando você modifica a quantidade de açúcar, e não é só a quantidade, é o tipo de açúcar também. E com isso vai modificar dentro na indústria, nos equipamentos, vai haver necessidade de haver modificação. Então tudo isso tem que ser revisto e bem adequado na indústria. Nada de excepcional, de tão complexo assim, mas isso precisa ser revisto. Então as indústrias precisam repensar tecnologicamente, de forma adequada, isso. O prazo para essas mudanças é 2022 e a redução vai ser aos poucos. Até lá, é muito importante ficar ligado nas informações de cada produto, principalmente nos ingredientes. O que vem por primeiro é o que está mais presente no produto final. Por isso que é sempre bom duvidar da embalagem que diz sem açúcar. Muitas vezes, a informação do açúcar está no verso da embalagem. Tem que se ter muito cuidado, porque pensa que é um pouquinho mais saudável. Bom, então eu vou comer essa bolachinha porque é um pouquinho mais saudável. Porém, nem sempre ela é tão saudável assim. O que é necessário, então é onde as pessoas consomem bastante, né? As bolachas, refrigerante, os sucos, que também há uma distorção, acha que tem menos açúcar e às vezes tem até mais, porque não é um suco feito na hora, né? Todos os empacotados, que duram um tempo, para durar mais tempo sem ter o comprometimento na estrutura, ele precisa de um adicional químico maior também. Então o açúcar está para a conservação e esse é o ponto, de reduzir numa proporção em que não vai comprometer a conservação e que reduz um pouco no consumo para as pessoas, né? A ideia é que o setor produtivo possa contribuir para a redução do consumo de açúcares pela população brasileira para menos de 10% do total das calorias diárias ingeridas. Mas, quando se trata de saúde, de nada adianta pensar nessa redução quando os hábitos dentro de casa
não mudam. Então é adição de açúcar no café, é adição de açúcar em alguma outra refeição, ou coloca em cima. Isso é cultural, porque o consumo, embora se faça toda uma demonização de que as bolachas, os refrigerantes, isso tudo são o mal da humanidade, 2/3 do consumo de açúcar vem da adição do açúcar que a gente faz na nossa casa. Então isso é importante de rever, porque não vai adiantar nada diminuir em 10, 15% a quantidade de açúcar nos alimentos industrializados se não houver a diminuição efetiva do consumo de açúcar em casa.